pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar de lançamentos contábeis, sendo que agora vamos iniciar a questão de operação de mercadorias. Ou seja, vamos dividir nosso bloco em dois, vamos entender como funciona a operação de mercadoria de uma empresa. Compra e venda. Neste bloco agora, vamos falar de compra. No bloco posterior, vamos falar de venda. Ou seja, como contabilizar a aquisição de estoques de mercadorias, de matérias-primas e que tipo de tributos incidem sobre essas mercadorias ou essas matérias-primas. E se eu vou reconhecer o imposto ou não. Então vamos falar sobre isso a partir de agora, algo muito importante que costuma cair em prova com bastante frequência. Beleza? Então vamos lá. Operações com mercadorias, compras, né? Então, ou seja, os materiais, matérias-primas, insumos e as mercadorias correspondem, em geral, pelas principais contas de ativos, representadas pelas contas de estoque, nas empresas industriais e comerciais, respectivamente. Então, ou seja, inevitavelmente, quando eu falo de estoque, eu estou me referindo a um dos principais ativos de uma empresa. Se a gente for parar para pensar, uma empresa comercial, como é que ela ganha dinheiro? Comprando e vendendo estoques. Uma empresa industrial, comprando matéria-prima, né, produzindo um item e vendendo. Então, os estoques, sem dúvida, fazem parte de um dos principais ativos. Né? Então, ou seja, fundamental o conhecimento de todos os gastos necessários na aquisição de materiais e mercadorias para produção e revenda de um bem para posterior escrituração. Então, ou seja, quando eu falo de estoque, eu falo de estoque de matéria-prima, estoque de mercadorias, estoque de materiais de uma maneira geral, né, que podem ser vendidos diretamente ou podem ser consumidos no processo de produção. Legal? Normalmente as mercadorias têm relação com revenda, né, e os materiais e matérias-primas têm a ver com o uso no processo de produção. Legal? Tá? Então, os estoques, né, estão previstos no CPC 16, existe um CPC específico para estoque, do qual, né, o valor do custo de estoque deve incluir todos os custos de aquisição e custos de transformação. Quando se fala em custo de aquisição, eu não estou me referindo apenas ao custo da matéria-prima ou da mercadoria, todos os gastos que envolvem aquela compra, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E num estoque que ainda vai ser produzido, ou seja, não só o custo com a matéria-prima, mas os custos com a transformação dessa matéria-prima em produto acabado. Tá? Que são os custos de transformação. Tá? Além disso, todos os gastos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atual. Tá? Então, ou seja, o custo de aquisição, ou seja, o custo para adquirir um estoque, compreende não só o preço de venda, né? Aliás, preço de compra, ou seja, o cara me vendeu por 100, então o preço que eu comprei é por 100. E os impostos de importação, quando eu compro o estoque importado, esse gasto adicional não é recuperado pela empresa, então eu preciso adicionar o custo. Outros tributos que não sejam recuperáveis, bem como custos de transporte, seria o frete, né, que vem com o seguro muitas vezes, gastos com manuseio e outros gastos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Tá? Ou seja, então, todos os custos inerentes ao processo de aquisição. E importante, os tributos recuperáveis, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre eles, os descontos e abatimentos sobre as compras, ou seja, se eu conseguir um desconto incondicional ou um abatimento sobre a minha compra, esses itens devem ser deduzidos do custo de aquisição. Porque se eu tenho um abatimento, se eu tenho um desconto incondicional, eu estou pagando menos por ele. Então esse pagamento menor vai ser deduzido do custo. Legal? Custos de transformação, ou seja, a matéria-prima sozinha não vira produto acabado. Então, para que ela vire um produto acabado, ela precisa de outros gastos para transformar a matéria-prima em produto acabado. Normalmente, mão de obra direta e custos indiretos. Ou seja, vamos pensar numa madeira. A madeira, para virar cadeira, para virar mesa, precisa de alguém trabalhando em cima dela e precisa de energia elétrica, né, precisa da máquina funcionando, né, precisa da estrutura, né, indireta ali envolvida, ou seja, a depreciação da máquina, o aluguel do espaço, tudo isso é chamado de custo indireto. Legal? Tá? Então os custos de transformação são os custos para transformar a matéria-prima em produto acabado. Então se eu estiver falando do estoque de produto acabado, não é apenas o custo da matéria-prima que vai entrar no custo final, obviamente. Precisa adicionar a mão de obra direta e os custos indiretos. Legal?
E o que são tributos recuperáveis, na verdade, né? Tributo recuperável é aquele tributo que você paga na compra, que você vai recuperar aquele valor para abater no tributo da venda. Tá? Então, por isso que é chamado tributo recuperável. O tributo recuperável ele é um direito, ele fica lá reconhecido no ativo da empresa. Então, o tributo recuperável ele é deduzido do custo que você vai poder utilizá-lo em algum momento. Tá? Então, os tributos recuperáveis são aqueles pagos na aquisição de materiais ou mercadorias, os quais podem ser utilizados para abatimento de eventual imposto a recolher. Tá? Não integram o custo de aquisição, porque eu posso recuperar, posso utilizar, né, para abater na eventual venda, que na atividade industrial pode ser o ICMS e o IPI, além do PIS e COFINS, quando não cumulativos. Ou seja, eu posso recuperar ICMS e IPI na atividade industrial, eu posso recuperar o ICMS na atividade comercial, né, e o PIS e COFINS são recuperáveis quando eu tenho uma empresa que opta pelo lucro real, o regime de tributação lucro real. Tá? Na atividade comercial, eu recupero o ICMS e o PIS e COFINS, né, também se for uma empresa optante pelo lucro real, que a gente chama que opta pelo regime não cumulativo desses tributos. Então, por exemplo, compra de mercadorias pelo valor de R$100, supondo que os tributos, né, recuperáveis sejam de 20% sobre o preço, então R$20. Então, o meu custo, na verdade, é de 80. Beleza? Esses 20 aí eu vou poder utilizar mais à frente. Vendo essa mesma mercadoria que eu comprei por 100 por 300, supondo que o tributo sobre a venda também seja de 20%, 20% sobre 300 vai dar 60. Então, se eu tenho R$20 de imposto a recuperar, de tributo a recuperar, eu posso utilizá-lo para abater no imposto da venda. Então, efetivamente, eu só recolho o quê? 40. Legal? Então, na verdade, o imposto efetivamente recolhido é sobre o ganho da operação, o valor agregado, né? 300 menos 100 vai dar 200. 20% sobre 200 vai dar os 40 aqui. Legal? Bacana? Então, essa é a lógica do tributo recuperável. Então, um resuminho aqui, ou seja, como é que eu chego ao custo de aquisição? Preço pelo qual eu compro, né? Menos qualquer desconto, né, incondicional ou abatimento. Vou falar um pouco sobre desconto incondicional daqui a pouquinho. Menos imposto recuperável, deduz, né, do custo, mais imposto não recuperável, se não é recuperável ele é custo, mais imposto de importação, mais frete e seguro, e mais qualquer outro gasto diretamente atribuível à aquisição daquele estoque. Aí eu chego aqui ao custo de aquisição. Legal aí? Beleza? Custo de transformação, mão de obra direta, mais custos indiretos. Então tem os custos de transformação. Bom, de que forma os tributos são cobrados, né? Então, basicamente é o seguinte, quando eu compro uma mercadoria, né, eu posso ter incidência de ICMS, IPI, PIS e COFINS, né, e na venda da mesma forma. Né? Mas a característica dos impostos é porque o ICMS, PIS e COFINS são tributos cobrados por dentro do preço. E o IPI é cobrado por fora. Significa dizer que se eu compro o produto por 100, nesses 100 já tem ICMS, PIS e COFINS. E o IPI precisa adicionar. Então seria, hipoteticamente aqui 10%, seria 110. Eu pagaria 110. Tá? Então, ou seja, ICMS, PIS e COFINS por dentro, IPI por fora. Então consideremos aqui a compra de uma mercadoria que incide esses impostos e que o preço inicial seja de 100, alíquotas de ICMS, PIS, COFINS e IPI sejam respectivamente de ICMS 18%, PIS 1,65%, COFINS 7,6% e IPI 10%. Ou seja, então, dentro desses 100, eu já tenho ICMS, PIS e COFINS. O IPI eu tenho que adicionar aos 100. Legal? Tá? Então, ou seja, desses 100 aqui, já se inclui R$18 de ICMS, 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS, só que o IPI é de 10% a mais, ou seja, 10% sobre os 100, ou seja, então vai dar R$10. Logo, o valor desembolsado pela essa compra vai ser de 110. Esse valor não é o custo, né? Mas é o preço da compra, né, daquele item. Então, ou seja, desse preço desembolsado, eu vou ter que analisar o que é recuperável aqui, né, para justamente chegar ao custo final. Legal? Bacana? ICMS, falar um pouquinho de ICMS, né? O ICMS, né, ele é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, né, e prestação de serviços de transporte interestadual, né, intermunicipal e de comunicação. Então, basicamente, o ICMS ele incide sobre circulação de mercadorias, mas também incide sobre transporte,
incide sobre telecomunicação e também sobre energia elétrica, né? Ou seja, é um imposto estadual, é o principal imposto, né, de qualquer estado, né? Somente os governos estaduais e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo. Então, cada estado tem a sua resolução, né, do ICMS. Então, o ICMS ele é recuperável, ou seja, eu posso reutilizar o imposto da compra nas aquisições de matérias-primas, bens e mercadorias pelas empresas industriais e comerciais. Ok? Ou seja, então o ICMS ele é recuperável tanto para a empresa industrial, que vai industrializar, quanto para a empresa comercial, se ela vai comercializar. Se eu não tiver esse intuito, não é recuperável. Repare que eu preciso ter a compra sujeita à industrialização ou à comercialização. Não é recuperável quando for devido a itens de uso e consumo. Então, ou seja, se eu não comprar com o objetivo de utilizar na minha atividade fim, não é recuperável. Tá? Na compra por substituição tributária, tá? Que é uma forma de antecipação de tributos, né? Ou ICMS de empresa adquirente optante por Simples Nacional. Então não tem aí a recuperação desses impostos. Beleza? IPI. O IPI já incide sobre produtos industrializados, né? É um imposto federal, ou seja, somente a União pode instituí-lo ou modificá-lo. Tá? Então, ou seja, ele é recuperável somente nas empresas industriais que estejam sujeitas à industrialização. Ou seja, se eu comprar matéria-prima, insumos, de uma maneira geral, com o objetivo de industrializar, aí eu tenho a recuperação. Não é recuperável para a empresa comercial. Então, o IPI para a empresa comercial é custo. Legal? Tá? Ou seja, não é recuperável nas aquisições de material de uso e consumo da própria indústria, né? E as empresas comerciais. Ou seja, se uma empresa industrial comprar insumo para uso e consumo, não é recuperável. Se for utilizado na industrialização, é recuperável. Agora, a empresa comercial nunca recupera IPI. Então, é sempre custo de aquisição. Legal aí? Bacana? Primeiro exemplo. Considerando uma compra a prazo realizada por uma empresa industrial de 100 unidades de matérias-primas para industrialização, a R$10 cada, acrescida de 10% de IPI, com o ICMS incluso já de 20%. Então, quais são as informações da nota? Então, vou ter 100 unidades a R$10, R$1.000. O IPI adicionando os 1.000, vai dar 100. Né? Vou desembolsar 1.100, destaco o ICMS de 20% sobre os 1.000, não sobre os 1.100, tá? É sempre sobre o preço original. Então, eu tenho aqui R$200 que está dentro dos 1.000 e o IPI, que é um adicional aos 1.000. Então, eu vou desembolsar 1.100. Como é uma empresa industrial que vai comprar, né, o item para industrialização e para depois comercialização, ele vai recuperar tanto o ICMS quanto vai recuperar IPI. Beleza aí? Ok? Tá? Então, assim, ele vai desembolsar 1.100, mas recupera os R$200 de ICMS, recupera os R$100 de IPI. Então, o custo de aquisição efetiva é de 800. Né? Ou seja, ele desembolsa 800, aliás, ele vai desembolsar 800, gera um passivo aqui de pagar fornecedor, vai recuperar ICMS, então a recuperação de ICMS é um direito, então vai para o ativo. O IPI recuperar também é um direito, vai para o ativo, a débito. Então o estoque, o custo de aquisição é de 800. Então 800 mais 200 mais 100, 1.100, né? Que aí bate com o crédito aqui. Então calculando o custo de aquisição de cada unidade, R$800 dividido por 100 unidades, então o custo unitário de R$8 para essa empresa industrial. Legal aí, gente? Beleza? Exemplo 2. Considerando uma compra a prazo realizada por uma empresa comercial de 100 unidades de mercadoria para comercialização a R$10 cada, acrescida de 10% de IPI e ICMS de 20% incluso. Então, de novo, a mesma sistemática. R$1.000, destacando 20% de ICMS, adicionando 10% de IPI. O meu desembolso continua sendo R$1.100, o ICMS destacado em 20% e o IPI adicionando em 100%. Só que acontece, é uma empresa comercial, não recupera IPI. O IPI para ela é custo. Então o único imposto que ela pode recuperar é o ICMS. Então ela desembolsa, ou vai desembolsar 1.100, ou seja, então eu gero um crédito de fornecedores aqui, um passivo de 1.100. Tá? Não recupero o IPI, só recupero o ICMS de 200. Né? Então o débito de ICMS recuperar é 200 e debito o estoque de mercadorias de R$900. Então o meu custo de aquisição foi de 900. Então, 900 dividido por 100, R$9 para cada unidade comprada para a empresa comercial. Legal aqui, gente? Beleza? Exemplo 3.
Considerando uma compra a prazo realizada por uma empresa comercial de 100 unidades de mercadoria para uso e consumo, R$10 cada, né? ICMS de 20% e IPI de 10%. A mesma sistemática aqui, né? Então, ou seja, vou desembolsar R$1.100, destaquei os 20% só por destacar, mas eu não recupero nenhum imposto, porque o material é para uso e consumo. Tá? Então, ou seja, o meu desembolso é o meu custo. Tá? Então, ou seja, vou desembolsar mais à frente R$1.100, né? Vou pagar fornecedor mais à frente, e o meu custo de aquisição foi de R$1.100. 1.100 por 100 vai dar o quê? R$11. Então, reparem que dependendo do segmento que eu tenho um custo diferente. Para a indústria foi 8, para o comércio foi 9, e aqui no uso e consumo foi 11. Legal aqui, gente? Beleza? Então, bisuzão aqui, ó. Compra para revenda, recupera ICMS? Sim. Empresa comercial, recupera IPI? Não. Compra para industrialização, indústria, recupera ICMS? Sim. Recupera IPI? Sim. Compra para uso e consumo, recupera ICMS? Não. Recupera IPI? Não. Então esse bisuzão aqui vocês conseguem matar qualquer questão. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então vem comigo. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$80. É isso mesmo, R$80 por um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são 2 acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoque, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na Lá Concursos, e além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da Lá Concursos, que o professor Anderson Fumax ministrou aqui na LAC. Tá certo, gente? Excelente custo-benefício, R$80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.